Muito obrigado por você estar no canal do Rubens mais uma vez. Obrigado a você que é patrocinador, você que é inscrito, você que agora está assistindo e vai se inscrever também. Muito obrigado. Aqui o comentário a respeito da treta que está rolando aí nos últimos dias, desde domingo para cá, entre a senadora Damares e o Silas Malafaia, o pastor. Acontece o seguinte, gente, a igreja evangélica, ela tem uma metodologia que é muito comum nas religiões todas pelo mundo todo. Mas no caso aqui, nós estamos no Brasil, e aqui o cristianismo foi quem influenciou a gente religiosamente, então cabe falar a respeito exatamente do cristianismo. Chama-se a transposição de fé. A transposição de fé, ela é baseada no seguinte: as pessoas acreditam na divindade. No caso nosso, do cristianismo, acreditamos em Deus. E essa crença em Deus, ela é muito forte. Então nós buscamos Deus do jeito que foi apresentado para nós, indo até uma igreja, uma religião, e no caso a religião evangélica ou católica. E quando chega lá, há um trabalho feito na nossa mente de forma bem cuidadosa para que a fé seja transposta. Então toda a fé que nós temos em Deus, ela acaba sendo transposta para o líder da religião. E o líder da religião, que é visível, é físico, enquanto Deus não é, ele passa a assumir o papel praticamente de Deus, mesmo que as pessoas não queiram reconhecer isso. Porque a pessoa passa a ser norteada espiritualmente e fisicamente também, ou seja, no dia a dia, na questão envolvendo a própria vida, passa a ser influenciada por esse líder religioso. Então essa transposição de fé, ela é muito perigosa. Mas o assunto aqui em questão não é exatamente fé, o assunto é comércio. Não é a respeito do sagrado, mas da venda do sagrado. Porque geralmente o líder religioso, ele nunca se contenta em vender apenas a fé, que na verdade não lhe custa nada. Uma fé que não é comprada para ser revendida, como por exemplo o caso de qualquer outro produto comercial, em que a pessoa compra o produto por um valor, ela coloca ali a margem dela, geralmente bem pequena, e ainda tem que pagar aluguel, às vezes empregado, aluguel, imposto e tudo mais, e vai só diminuindo cada vez mais o lucro da pessoa. Mas no caso da fé você sabe que não é assim, porque a fé não é comprada, mas é vendida, tá certo? E agora, acontece é que parece que esses líderes estão querendo lucrar cada vez mais do que já lucrava, porque existem inquéritos acusando esses líderes religiosos de algo muito grave: lucrar às custas dos mais frágeis. Sabe de quem? Dos aposentados, dos idosos, daqueles que confiaram não apenas no Estado, mas também no púlpito. As investigações da CPMI e do INSS, elas estão escancarando um método que não nasceu do nada, viu? Ele nasceu dentro das igrejas, ele cresce nos cultos, ele amadurece nos gabinetes e termina no contra-cheque de quem já vive com quase nada. O esquema é perverso demais. Além de perverso, ele é simples. Olha como funciona. Associações ditas beneficentes, ligadas direta ou indiretamente às igrejas, aos ministérios e até aos líderes religiosos, elas se apresentam como defensoras dos aposentados. Isso. Elas oferecem supostos serviços jurídicos, proteção contra fraudes, auxílio previdenciário ou até promessas de vantagens espirituais transvestidas de assistência social. E aí, é claro, o aposentado assina um monte de papel. Na maioria das vezes, ele nem sabe o que está escrito ali, ou lendo não entende, às vezes nem lê. Mas o certo é que, muitas vezes dentro da própria igreja, outras vezes por aplicativos, o aposentado, o idoso, o fiel, acaba autorizando. Eu assinei, véia. Contratei o plano espiritual Porta do Céu. Um passo além. Mas você nem leu. O certo é que, quando o aposentado, meses depois, percebe que pequenos valores começam a ser descontados diretamente do benefício do INSS, aí já é tarde demais. Valores são baixos, não são grandes. Ele é totalmente despercebido no começo, viu? Mas se torna um valor alto
porque, na verdade, multiplicado por milhares de vítimas, então se tornam milhões em reais. Agora a grande pergunta é: quem está por detrás disso? São criminosos? São bandidos? Você julga, mas a verdade é que são igrejas, ministérios, líderes, pastores, pessoas que falam em nome de Deus, enquanto montam estruturas jurídicas, financeiras e administrativas para sugar o pouco que resta a quem trabalhou a vida inteira. Isso não é perseguição religiosa, trata-se de investigação criminal. Não é ataque à fé de ninguém, é a exposição de um mercado que se alimenta da fé alheia. Véia, o que você acha? Da gente vender nossa fé para alguém cambuloso? Sua fé já não tá valendo mais nenhum milênio, velho. Os inquéritos falam de quebra de sigilo, falam de convocações, transferências financeiras, associações de fachada, contratos assinados sem consentimento informado e até mesmo uso indevido de dados dos aposentados. Tudo isso orbitando ambientes religiosos, onde a confiança é automática e a desconfiança é tratada como pecado. É o mesmo discurso de sempre. Não, você não pode tocar no ungido. Você não pode questionar as coisas de Deus. Assim Deus não vai te honrar. E enquanto isso, o desconto cai todo mês na conta do aposentado. O púlpito vira balcão, a oração vira contrato, a bênção vira autorização bancária. E o mais revoltante é que esses líderes não exploram desconhecidos, viu? Exploram os próprios fiéis, muitos deles idosos, alguns doentes, solitários, pessoas que acreditaram que estão ajudando a obra de Deus, quando na verdade estão financiando esquemas que agora chamam a atenção não só da polícia, mas também do Congresso e da Justiça. A fé que nunca lhes custou nada, agora custa caro para quem menos pode pagar. E isso não é um desvio pontual, é um sistema que mistura religião, política, associações ditas sem fins lucrativos, influência institucional e blindagem moral. Quando alguém denuncia, dizem que é ataque à igreja. Quando alguém investiga, dizem que é perseguição religiosa. Mas quando o dinheiro some da aposentadoria, ninguém aparece para devolver. Essa é a verdadeira face do escândalo. Líderes que transformaram o nome de Deus em ferramenta de engenharia financeira, que pregam prosperidade enquanto empobrecem viúvas, que falam de moral enquanto assinam contratos que drenam benefícios previdenciários. A CPMI apenas puxou o fio, mas o novelo é antigo. E enquanto muitos ainda defendem esses líderes por medo, ignorância ou até por devoção cega, os fatos mostram que não se trata de fé, se trata de poder, dinheiro e controle. E quando a fé vira instrumento de fraude, não é Deus quem está sendo servido, é o sistema que sempre se alimenta dos mais fracos, até porque Deus não é servido pelas nossas mãos, como tão bem foi narrado na Bíblia por Paulo, no Areópago e tantos outros. Tio Véia, a nova campanha da igreja será paga com o sal da aposentadoria. Nem pense em usar a minha, pois a sua eles já surrupiaram tudo. Nos últimos a briga pública expôs algo muito maior do que uma simples troca de ofensa entre uma senadora e um pastor midiático. A treta entre Damares Alves e Silas Malafaia não é sobre palavras mal colocadas. É sobre o medo de que a cortina finalmente seja puxada. Quando Damares afirma publicamente que investigações do INSS chegaram a igrejas, a líderes religiosos, ela não atinge apenas indivíduos. Ela atinge a imagem do sistema religioso como um todo. E é exatamente aí que Malafaia reage com fúria. Não porque discorde da existência de podres, mas porque sabe o estrago que isso pode causar. Ao chamar Damares de linguaruda, irresponsável e leviana, Malafaia não está defendendo a igreja, muito menos as pessoas da igreja. Ele está defendendo o negócio da igreja. Ele não contesta a existência de fraudes. Ele contesta o fato disso ter sido dito em voz alta, sem controle, sem narrativa, sem blindagem prévia. O problema não é a sujeira, é a exposição da sujeira. Malafaia sempre se colocou como crítico de desvios morais dentro do meio evangélico. Mas essa crítica tem limite.
O limite é o dano à instituição. Quando a denúncia ameaça gerar descrédito generalizado, quando coloca sob suspeita o modelo inteiro de igrejas, ministérios, associações e líderes, a reação deixa de ser teológica. Ela passa a ser estratégica. O discurso muda, a indignação explode, porque o que está em jogo não é apenas a reputação pessoal e a confiança coletiva que mantém um sistema funcionando. Não, senhor. Malafaia sabe que a fé institucional depende de uma imagem de moralidade superior. E qualquer associação direta entre igreja e fraude, ainda mais contra aposentados, é devastadora. Não é por acaso que ele acusa Damares de generalizar, de atacar a igreja como um todo. Ele sabe que o fiel comum não separa facilmente indivíduos de instituições. Uma vez quebrada a confiança, o fiel começa a questionar tudo. O dízimo, as campanhas, as associações, os pedidos, os projetos, os envolvimentos políticos. E isso é o verdadeiro terror para líderes que vivem de credibilidade religiosa. Ao mesmo tempo, existe uma contradição escancarada. Malafaia se diz contra os podres religiosos, mas reagem com violência quando esses podres são expostos fora do controle do próprio sistema. Ele não quer que o Estado, a CPMI ou a mídia ditem a narrativa. Ele quer que a limpeza, se houver, seja interna, seja silenciosa, seja seletiva. O problema é que o caso do INSS não permite silêncio. Estamos falando de aposentados lesados, de descontos indevidos, de associações ligadas a ambientes religiosos sugando benefícios previdenciários. Isso ultrapassa qualquer debate doutrinário. E Damares, ao falar, ela rompe um pacto não escrito. O pacto de que certos assuntos não se fala em público. Por isso, a reação é tão agressiva. Não é zelo espiritual de maneira nenhuma, é contenção de danos. O medo não é da mentira, o medo é da verdade. É algo que não pode ficar fora do controle. O medo é que o fiel comece a perceber que por trás de discursos inflamados, por detrás de guerras culturais e gritos de moralidade, existe um sistema que se protege, um sistema que se blinda e, acima de tudo, um sistema que se beneficia. Esta treta entre Damares e Malafaia revela algo profundo. Quando a fé vira instituição poderosa, qualquer denúncia deixa de ser apenas denúncia e passa a ser ameaça estrutural. E quando isso acontece, o ataque não é contra o pecado, é contra quem ousou falar dele. Muito obrigado por acompanhar o canal do Rubens. Continue sempre aqui conosco porque estamos atentos a tudo. Eu acho